Contribua com esta obra. Por favor, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Obrigado. Piedoso, santíssimo, misericordioso, temível, perfeito, soberano, divino e magnífico Deus. Até aqui, Senhor, eu posso, ó Deus meu Pai, dizer em alto e bom som que o Senhor me ajudou. Tem ajudado, ó Deus, abençoado, fortalecido, revigorado e dado-me forças para que então possa eu caminhar diante da Tua misericórdia e da Tua compaixão. É bem verdade, Senhor, que neste dia de hoje, em que dobro os meus joelhos, eu não quero te pedir ouro e muito menos prata, mas quero pedir a Deus que a Tua presença soberana, divina e perpétua possa alcançar as palavras que ora desejo, ó Deus, lançar no gasofilaço sagrado de Deus. Todavia é preciso abordar, meu Deus, a minha alma e o meu espírito em temor e tremor. E também, Senhor, gostaria muito que Tu me ajudasse na menção de ajudar, ó Deus, meus amados irmãos, irmãs, companheiros em Cristo Jesus e a todos os ouvintes ao qual estão diante deste áudio de oração. Preciso da Tua ajuda, do Teu poder e da Tua misericórdia. Então, no mundo invisível, sagrado e eterno de Deus, assim disponibilizo os meus neurônios, ó Deus, a minha fé e a minha, ó Deus, meu Pai, esperança na pessoa eterna, salvadora do Filho de Deus, o Redentor Jesus Cristo. Auxilia-me, ó Deus, porque sei que sou, ó Deus, frágil. Sei também que tenho, ó Deus, não um tempo, ó Deus, meu Pai, indeterminado sobre a face da terra, mas já um tempo devidamente determinado por Deus. Por isso eu te peço que na multidão das palavras e dos pensamentos, ora, ó Deus, meu Pai, pretendidos a serem lançados no gasofilaço sagrado de Deus, tenho eu que inicialmente vencer os ventos, os obstáculos e tudo quanto se predispõe, ó Deus, no caminho invisível ao qual não vejo, ó Deus, de maneira alguma com meus olhos humanos. Todavia, com meus olhos espirituais, ó Deus, eu busco alcançar a misericórdia, a piedade e a compaixão de Deus. Assim, auxilia-me, ó Deus, porque sei que o mundo nunca esteve, de maneira alguma, como muitos pensam, o mundo estava sem dono. Não, Senhor, nunca esteve e nunca estará. Tu és, ó Deus, meu Pai, o Deus de Abraão, Tu és o Deus de Isaac, Tu és o Deus de Jacó. Tu és o Deus, ó Pai, ao qual inúmeras gerações assim se curvaram, e também esta geração presente, a minha geração, também está se curvando. Tem piedade, misericórdia e compaixão de todos nós. Senhor, auxilia-me, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, e também dá graças, ó Deus, e dá entendimento, dá força e dá fé para agora os que estão ao meu lado, ó Deus, meu Pai, ao qual compõe diante de Ti o desejo de todos nós sermos alcançados, sermos, ó Deus, revigorados e sermos fortalecidos. Pois a Tua palavra diz, ó Deus, meu Pai, que o homem se tornou, ó Deus, totalmente dependente de Deus. E assim eu te glorifico, eu te exalto, eu te bendigo, porque sei, ó Deus, que na estrada da salvação todos precisamos nós da intervenção soberana, divina e eterna de Deus. É bem interessante, Senhor, que a Tua palavra diz que o justo viverá da fé. Ele precisa crer na solidez do mundo soberano, transcendental de Deus. E é bem verdade, Senhor,
que apenas, ó Deus, poucos alcançam, ó Deus, esta suficiente fé. Muitos, ó Deus, meu Pai, até usam os lábios, o coração e a mente. E por que não dizer os olhos, até mesmo choram. Todavia, Senhor, as portas da incredulidade não foram abertas. Porque, Senhor, Tu tens em Tuas mãos, em Teu poder, em Tua graça, assim, a determinante obra ao qual, quando então um coração está aberto e ali Tu podes entrar, ou também quando um coração está fechado. É por isso que Tu dizes na Tua palavra, se Tu abris a porta do Teu coração, eu entrarei, cearei contigo e Tu comigo, e farei morada na Tua vida. Senhor, eu glorifico e exalto e bendigo o Teu santo nome, porque sei da Tua perfeição, sei, ó Deus, meu Pai, da Tua glória inalcançável. Senhor, a Tua glória é inalcançável. Nenhum homem pode alcançar de maneira nenhuma, Senhor, se não for pela Tua infinita misericórdia e a doação dos céus, a sabedoria necessária para caminhar sobre a face da terra. Eis que rogo a Deus neste momento que Tu possas me auxiliar. Eu sei, Senhor, que o mistério da ciência, que no mundo invisível de Deus é muito elevado. Até mesmo muitos homens esperneiam, choram, ó Deus, lacrimejam de uma forma compulsiva, Senhor, e assim não se dão a crer em Deus. Eu exalto Teu santo nome e busco em Ti, nesta hora de misericórdia e graça, Senhor, me auxilia. Me auxilia porque tenho, ó Deus, por mim, ó Deus, meu Pai, a latente fragilidade que ora estou dentro deste corpo. Sei, Senhor, que a Tua misericórdia me recomenda que eu possa buscar a Deus. Então diz a palavra, buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Eis que eu glorifico o Teu nome e sei, ó Deus, que as Tuas promessas, ó Deus, e palavras são infinitamente poderosas e infalíveis. Por isso que eu Te glorifico, Te exalto, eu me lanço, ó Deus, aos Teus braços e convido, ó Deus, aos meus amados irmãos, ó Deus, companheiros em Cristo, aos ouvintes, aos tementes a Deus e também, ó Deus, aqueles que são simpatizantes da nossa fé. É bem verdade, Senhor, que muitos começaram um dia como simpatizantes, começaram a ouvir sobre os negócios eternos, divinos de Deus. Então foram trazidos, ó Deus, pelo poder do Espírito Santo, em arrependimento, ó Deus, se deram também a devida conversão. E é por isso que eu sei, Senhor, que estou aqui, não proclamando palavras, ó Deus, assim sugestivas humanas que nasceram no meu coração, ou muito menos na minha mente, não, Senhor. Estou aqui impulsionado pela alegria de trazer a minha devida contribuição, ao qual sou auxiliado pelo onipotente poder do Espírito Santo. Sim, Senhor, capacita-me para que na inspiração divina desta oração ela possa vencer todos os ventos, todos os obstáculos e tudo quanto a Deus se levanta, parecendo que eu não vou conseguir ultrapassar. Não, Senhor, eu pela fé vou ultrapassar todas as obras ao qual me tem, ó Deus, levantado aos olhos ao coração, ajudado pelo Teu onipotente poder. Eu sei, Senhor, que as Tuas promessas são infalíveis. A promessa do Senhor me dá claramente uma segurança. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o amam e o guardam. Tu sabes, ó Deus, que não adianta o homem desferir palavras, ele precisa ter, assim, ligado o seu coração no alto dos céus, diante do soberano trono sagrado de Deus. Eis que ligo meus pensamentos, ó Deus, de maneira alguma, para obter, ó Deus eterno, vantagens terrenas temporais. É bem verdade que eu preciso do Teu auxílio, mas disse aqui inicialmente, não vim buscar ouro,
e muito menos prata. Vai vir buscar a soberana presença divina de Deus. Preciso auxiliar, ó Deus, homens e mulheres, crianças e jovens. Preciso, ó Deus, agora nesse momento, me lançar a ajudar, a salvar e a resgatar aqueles, ó Deus, ao qual Tu sabes, ó Pai, que são multidões e multidões que entraram, ó Deus, ali no modus operandi, falência espiritual. Senhor, eu Te glorifico, eu Te exalto e Te bendigo, porque sei, ó Deus, que trato nesta seara de uma falência, ó Deus, que está ao redor do mundo. Existem muitos homens, ó Deus, muitas mulheres, crianças até mesmo, ó Deus, falidas pelo poder do Teu Espírito, ó Deus, que é, na verdade, a soberana palavra. Os homens precisam compreender que Tu és um Deus soberano e que sempre, meu Deus, foi e sempre será. E é por isso que a Tua palavra estabelece: antes de mim não houve, depois de mim não haverá. Operando eu, Senhor, quem assim, pois, fechará? E se, pois, eu fechar, quem, pois, então abrirá? Dá-me graças, Senhor, dá-me graças nesta hora, para que se multipliquem, ó Deus, no meu coração, o desejo do Teu coração, e que não venha eu, de maneira alguma, me atrever a fazer quaisquer que sejam as movimentações que sejam agradáveis, ó Deus, aos meus olhos, e muito menos ao meu coração. Não, Senhor, auxilia-me para que esta oração possa assim vencer, ó Deus, as filas, as ruas, as estradas, e possam se dar até mesmo a enfrentar as ondas gigantes do mar, ó Deus, e também as correntezas dos rios. Deus, ajuda-me a vencer as dificuldades das elevadas cachoeiras, ao qual descem, ó Deus, meu Pai, com uma força em que só um Deus pode detê-las. Por isso me auxilia, ó Deus, na multidão das palavras e dos pensamentos, a vencer o caminho ao qual me dará a chegar diante do tribunal sagrado divino de Deus. Ó, com grande alegria, Senhor, e com grande temor, e com grande responsabilidade, me atenho nesta hora, ó Deus, meu Pai, a lançar, ó Deus bendito e poderoso, o devido combate, auxiliado por Deus e por todo o Seu exército, ó Deus silencioso, divino e eternamente poderoso, para auxiliar a todos os homens, ó Deus, a todas as mulheres, crianças, a todos quantos estão, ó Deus, a ouvir este áudio, aos ouvintes, ó Deus, que costumeiramente, ó Deus, têm ouvido a oração, e esta oração, ó Deus, é em prol da falência espiritual ser aniquilada, ser devidamente diminuída, porque muitos homens, ó Deus, eles entendem que o problema deles é o déficit, ó Deus, meu Pai, financeiro. Não, querido, não, amado, de maneira nenhuma. A palavra de Deus nos mostra que o homem entra em falência espiritual, e a falência espiritual, ela vai naturalmente ser levada em meio a muitas dificuldades. Quantos homens vão mergulhando na contramão de Deus? Eles não imaginam que eles estão no caminho da falência espiritual. E ainda que sejam quaisquer os seus planos, o plano soberano de Deus, ele deve, e como assim foi desde a fundação do mundo, prevalecer. Um Deus que tudo pode e que nenhum de seus pensamentos podem, pois, ser impedidos. Um mundo que desde antigo, assim meus antepassados, mostra uns altos e baixos. No primeiro momento, Deus dá graça e o homem está até mesmo assim no topo de alguma situação. Mas quando ele menos imagina, ele vai para o fundo. Então a vida fica entre topos e fundos. Mas haverá um momento em que muitos do eterno Deus não poderão mais falar, ainda que na terra, ó Deus e meu Pai, neste plano de vida, ou até mesmo, ó Deus, assim diante do julgamento, eles não mais terão oportunidade de se lançarem, ó Deus e meu Pai, a sair da falência espiritual. Por isso que eu te glorifico, te exalto, te bendigo, porque sei, ó Deus, que Tu és Deus em todo tempo. E ainda que os homens questionem, eles começam a dar as suas sugestões,
ó Deus, falidas. Porque há muitos, Senhor, homens têm o discurso que o problema do mundo é a saúde. Outros dizem, Senhor, que o problema é a educação. E outros vão muito além. Eles dizem que o problema é o saneamento. Ó bendito Deus e eterno Pai, eu glorifico e exalto o teu santo nome, porque sei, ó Deus, que o mundo tem um problema crônico, um problema em que só uma voz que ecoa há milênios nos altos céus e que o próprio reino de Deus a conhece como a única voz. E a única voz é a soberana voz do Salvador Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Por essa voz, ó Deus, muitos têm alcançado, ó Deus, a salvação. Muitos em temor e tremor têm alcançado, ó Deus, meu Pai, uma vida de paz, uma vida de graça, uma vida salvadora ao lado de Deus. Eu não sei quantos homens ou quantas mulheres ao redor do mundo já te entoaram louvores de glorificação. Eu não sei quantas gerações já dobraram os joelhos diante da voz eterna, salvadora da pessoa de Jesus Cristo. Aqui estou eu, ó Deus, mais uma vez, ó Deus, como homem da geração presente. Eu não quero de maneira nenhuma, Senhor, que assim possa povoar a minha mente, ó Deus, com nenhuma outra voz da salvação eterna, somente o meu Salvador, somente o grande Yeshua, somente o grande Alfa e o Ômega, somente o grande Emanuel. É uma voz que ecoa, ao qual o próprio Deus traz a sua, ó Deus bendito e poderoso, aprovação. Este é meu filho amado, em que me comprazo. O próprio Deus se compraz na voz soberana, eterna, divina de Deus. Uma voz que trouxe a interligação, a reconciliação entre os homens perdidos com a soberania divina da família real, para que todos nós possamos alcançar, ó Deus, o reino de Deus. Então, Senhor, está devidamente decretada sobre a voz de Cristo, ao qual seguem os homens, não assim prosperar a falência espiritual. Todavia, Senhor, muitos homens elegeram outras vozes em paralelo, ó Deus, à voz do Senhor. Então prospera-se um caminho não aprovado por Deus. Quantas vozes, Senhor, homens têm colocado ao lado do Salvador. Uns colocam uma mulher, outros colocam um homem, outros colocam um profeta ou uma profeta. Uns colocam até mesmo algumas diaconisas. Não, Senhor, a Tua palavra bem claramente diz: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Esta voz, ó Deus, soberana de Cristo Jesus, ela tem arrastado milhares e milhões para a salvação eterna. Ó bendito Deus, ela tem arrastado multidões de homens para a salvação eterna. Todavia, Senhor, não escutar a soberana voz de Cristo tem levado milhares e milhões de homens, inicialmente, à falência espiritual. Eles começam a digerir outras palavras e assim entram em colapso, ó Deus e meu Pai espiritual. E o colapso é, na verdade, a porta inicial de uma falência espiritual. Por isso que eu te glorifico, eu te exalto, porque tenho, ó Deus, por mim, tais observações numa escritura sagrada divina, que é a palavra do Senhor. A Tua palavra, há muito, ó Deus, nos aponta uma direção, um caminho, e diz assim sempre a escritura de Deus. Portanto, diz-lhes assim, diz o Senhor dos exércitos: tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor dos exércitos: tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Senhor, há milênios, a Tua voz, gloriosa, eterna, soberana e divina, vem ressoando sobre cada geração. Cada homem, cada mulher, ó Deus, traz uma experiência diante de toda a historicidade
ao qual está lavrada na Escritura Sagrada. De Gênesis até o Apocalipse, nós sabemos que há um esforço tremendo de Deus sobre geração e cada geração. A minha geração, Senhor, não é diferente. Eu tenho muitos homens, ó Deus, ao alcance deste áudio, que precisam tornar-se para Deus. E assim o Senhor diz, como um decreto ao qual o homem precisa tornar-se para Deus. E que fica às vezes perguntando, qual é o meu problema? Qual é a minha dificuldade? Por que tais coisas acontecem sobre a minha vida? Por que não prospero? Ó querido, ó amado ouvinte, ó amada ouvinte, mulher amada por Deus e homens amados por Deus. Eu desejo aqui nesta seara mostrar para todos que os homens, eles são na sua maioria homens que desejam rejeitar os caminhos de Deus. E é por isso que a palavra do Senhor diz que muitos são os poucos que andam diante do aconselhamento de Deus. Todavia, mais alguém vai perguntar como fecha essa conta se são milhões que não acreditam, e milhões que não acreditam podem assim lançarem-se em falência espiritual? Claro, amado, claro, amigo. Por quê? Porque o Deus de Abraão, Isaque e Jacó nunca foi maioria sobre a face da terra. Todavia, os seus santos homens, as suas santas mulheres, os profetas de Deus, o único Filho de Deus, o único Filho, o único Salvador, é o suficiente para lançar todos os homens no processo da salvação. E é por isso que aqui eu não defendo de maneira alguma homem algum ao qual teve uma história até mesmo apreciável. Não defendo. Aqui é uma seara em que fui responsabilizado por Deus para trazer uma única voz de soberania, de salvação e de eternidade, ó Deus, da tua divindade. Quero aqui anunciar, Senhor, que a falência dos homens vem exatamente, não apenas, ó Deus, por um momento, ó Deus, de indiferença e desprezo, mas também de desobedecerem à única voz que pode salvar o homem da falência espiritual. E assim, Senhor, eu glorifico o teu nome, porque desde os dias do profeta Zacarias já haviam homens, ó Deus, dentro da casa de Deus e fora da casa de Deus, com inúmeros problemas. Eles estavam em falência espiritual. E assim o dia de hoje não é, ó Deus meu Pai, de maneira nenhuma diferente. Muitos homens estão dentro da casa de Deus e muitas mulheres, ó Deus, também, mas faliram. Mas alguém vai me perguntar, onde faliram? Dentro da casa de Deus. E muitos homens estão falidos fora da casa de Deus, porque há uma única voz, há um único poder, há uma única soberania. Quando o homem então entender que vai depreciando a sua vida espiritual, ele começa a entender que ele está entrando em falência espiritual. Há muitos que entram em falência múltipla e depois dali, na verdade, se consolida a falência de uma vida total e absoluta. Eu quero aqui nessa seara, Senhor, desejar que os homens possam ouvir esta oração. Eu desejo desembarcar no gasofilaço sagrado de Deus esta petição importante, ao qual faço diante de Deus pela falência daqueles, ó Deus, que estão procurando uma saída, ó Deus, seja pela janela, seja, ó Deus, meu Pai, pelo telhado, e muitos viajam longas e longas distâncias, vão morar até mesmo em outros continentes, em outros países. Muitos estão enclausurados dentro da sua própria casa. Não quero sair, não quero ver, não quero comer. Quero aqui me colocar entre os meus amigos, entre os poucos que ainda tenho assim uma comunicação. Não, querido, não, querida, não, irmão amado, não, companheiro em Cristo, tementes a Deus, não, de maneira alguma, simpatizantes da nossa fé. Nós temos que ouvir
ouvir a palavra de Deus. Quando Deus trata de uma vida de um homem soberanamente silenciosa, a sua voz é uma voz soberana. A falência espiritual, ela está espalhada pelo mundo inteiro. Mas alguém vai perguntar, mas qual é a razão? A razão é a rejeição do Filho de Deus e das suas obras escriturárias. Porque há muitos homens que entram e adentram por alguma coisa em que chamam igreja, e outros que entram e adentram pelos seus próprios modos operantes de viver. Isso é muito comum dentro da casa de Deus, alguém querer lavrar a sua própria escritura pessoal, humana. Não, de maneira nenhuma. Muitos homens no passado, nos dias de Zacarias, ao qual li essa escritura no capítulo 1, eles entraram em falência. Mas alguém vai me perguntar, estavam diante de um grande Deus, de um grande poder. Todavia, fazer o que queriam foi o que os levou à falência espiritual. Muitos homens, ó Deus, meneiam as suas cabeças e até mesmo não dão nenhuma atenção, sim, Senhor, nenhuma atenção ao déficit espiritual. Cada vez mais estão mergulhados, laçados, enforcados, ó Deus, respirando por um canudinho espiritual, e ainda não se deram conta que o mundo espiritual, invisível de Deus, é que enriquece o homem. Quanto mais proximidade o homem tiver diante da Escritura Sagrada, devidamente genuína e lavrada pelo onipotente poder de Deus, mais perto ele está de chegar aos negócios de Deus e não entrar em falência espiritual. É muito comum você conversar com um viajante espiritual dentro da casa de Deus. Ele assim persiste em me contar que há 5 anos está em dificuldades tremendas. Aí eu vejo outro, está há 20 anos comendo pão que o diabo amassou com o rabo. E ele me diz que está em prova. Sim, ele está em prova, porque o que deseja fazer não condiz com a Escritura Sagrada. Deseja legislar e assim agredir a Escritura soberana, divina e eterna. Nessa seara, Senhor, eu desejo que teus eleitos, teus filhos, tuas filhas, ó Pai, eu desejo que os santos e santas mulheres de Deus, os ouvintes, ó Pai, os tementes a Deus e todos os veteranos possam assim ecoar em vossos corações uma radiação de Deus. A falência espiritual de se dê, ao qual o Senhor me dá como tema desta oração, é porque o homem não quer obedecer segundo o que está escrito na soberana palavra de Deus. É muito comum você visitar um lugar e ao qual o homem deduz e assim escreve que ali é uma igreja, mas quando você adentra, parece mais o antro do inferno e seus demônios. Ali é um lugar escuro, ali é um lugar onde se proclama a vontade das obras das trevas, a corrupção, a lascívia, a tudo que não presta. E simultaneamente, aquela miscelânea, eles começam a dizer que estão fazendo uma adoração a Deus. Então se multiplicam naturalmente os intrusos, porque não há, na verdade, uma separação. Querido, querida, observe quando se deu a devida rebelião nos céus, a primeira coisa que Deus fez foi separar o líder e lançá-lo por terra. Em seguida, ou não sei se simultaneamente, a Bíblia diz que 1/3 dos anjos foram separados junto com o líder. O que isso mostra? Isso mostra que o homem precisa tornar a Deus para sair da falência. E não me pergunta de maneira alguma o que eu devo te dizer sobre tal coisa agora. Aos poucos, em dose, segundo a graça de Deus, eu vou lhe falar. Querido, observa que a Bíblia diz: estreito e apertado é o caminho que leva ao céu, e são poucos que andam por ele. São muito poucos homens que não estão em falência. São muito poucos homens que têm a devida saúde dentro da igreja de sustentar a soberana vontade, ó Deus,
perpétua de Deus. São poucos. Por quê? Porque não entraram no modo de falência. Mas é muito comum você ver uma multidão de homens dentro da igreja, falidos. A história é sempre triste. A história é sempre para baixo. A história é sempre de dificuldade. A palavra de Deus diz que estreito e apertado é o caminho que leva ao céu. Olha, amado, para você enriquecer e ter a devida graça de Deus, é preciso que você ande devidamente consoante, ou melhor, em consonância com a Escritura Sagrada, Divina de Deus. A palavra do Senhor denota que nos dias passados já havia, naturalmente, o poder de Deus para assim trazer homens que pudessem prosperar espiritualmente e que assim pudessem falar e entender como o nosso Salvador diz na Escritura. Ele diz: graças te dou, Pai, por ocultar dos sábios e entendidos e revelar aos pequeninos. O Senhor está nos dando graça para compreender que a voz soberana de Deus, ela é milenar. Antes da fundação do mundo, essa voz já tinha autoridade para colocar todas as coisas no seu devido lugar. E não obstante hoje, não será de maneira nenhuma diferente. Há múltiplos e mais múltiplos de homens e falência espiritual. Se você entrar numa rua, você vai ver uma maioria de homens contrariamente a Deus, a obedecer a Deus. São assim, ó Deus, homens devotos à desobediência e desobediência crônica. E é por isso que eu glorifico, eu exalto, eu bendigo a pessoa de Deus. E sei o quanto foi difícil Deus encontrar um único homem, uma única mulher. Desde o mundo antigo até os dias de hoje, você vai vendo a dificuldade que é um homem verdadeiramente olhar para Deus. Eu desejo que diante desta caravana espiritual ao qual me acompanha, que Deus possa olhar para todos nós. Pois a própria palavra de Deus é uma recomendação soberana sobre o planeta Terra. Olhai para mim e sereis iluminados. Querido e amado irmão, você que está dentro deste momento, nesta caravana espiritual, estás a ouvir minha voz. Vejo que não te peço absolutamente nada, mas recomendo a ti um caminho milenar, ao qual este caminho levou milhares e milhões de homens à falência espiritual. Muitos faliram de uma forma que nunca perceberam. Lutaram pelo ouro, pela prata, lutaram para ser os maiores homens ou as maiores mulheres. Todavia, o déficit espiritual caminhou até as últimas horas, ao qual se deu o seu devido sepultamento. É bem verdade que o onipotente poder de Deus faz uma menção em que Deus é tão extraordinariamente magnífico, misericordioso, de piedade e compaixão, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Todavia, existem muitas situações ao qual muitos homens, sejam eles irmãos, irmãs em Cristo, ouvintes, companheiros, tementes da fé, que não se enquadram de maneira nenhuma como ignorantes, mas maiormente como rebeldes e como indiferentes, e como aquele que não quer e que não tem nenhum prazer de ouvir nada de Deus, e muito menos de lhe obedecer. Então o processo infalível, soberano de Deus, da falência espiritual, vai se dando de forma soberana. Ele se dá dentro da igreja, em que os irmãos ou as irmãs perdem totalmente o interesse para obedecer a palavra de Deus. E me baseio que nós estamos dentro de um processo de apostasia. E a apostasia vai se alastrando como um câncer, silenciosamente vai consumindo. Perdem o desejo de obedecer a Deus, perdem o desejo de contribuir com a obra de Deus. A piedade é o amor santíssimo que o homem tem às coisas de Deus. Então não tem mais piedade e não tem mais compaixão. Então alguém fica perguntando: como podemos nós entender tal coisa? Querido,
Amado irmão, companheiros e companheiras em Cristo, ouvintes, tementes a Deus, simpatizantes da nossa fé. Querido, a voz soberana de Deus é silenciosa. Muitos dos nossos antepassados viveram uma vida de falência espiritual. Não quer dizer que não vai viver, mas não uma vida dada por Jesus Cristo. Foram falindo, brigam e depois melhoram, É bem verdade que em determinado momento a conta entre o déficit capital para a sua vida e o déficit espiritual, ela quase que empata. Então você melhora. Todavia, o que Deus deseja nos trazer é o esclarecimento. Que muitos homens se tornaram milionários. Quando Jesus Cristo estava na cruz do Calvário, naturalmente ele pensou na sua presciência dada que iria salvar milhares de homens. Eu aqui nesta seara desejo que em nome de Jesus Cristo você possa ver a obra gloriosa de Cristo. Visto que Deus só trouxe um Moisés, só trouxe um Elias, só trouxe um Jeremias e um Zacarias, só trouxe um Cristo, o Filho de Deus. Ele não precisou de milhões nem de milhares e nunca precisará. A minha voz ecoa na tua casa e você, ali, alvejado pelo Espírito Santo e a radiação de Deus, irá ecoar em outros lares, através da réplica, da vida e da obra ao qual Deus irá fazer diante da tua falência espiritual. A palavra do Senhor, ela é bem clara e ela diz de uma forma muito silenciosa, soberana e divinamente, com uma fragrância de amor e carinho para que eu e você e todos nós consigamos dar continuidade no pensamento para tirar milhares e milhões de falidos espirituais. E vós vivereis como astro na terra, aparentando não ter nada e tendo tudo, enriquecendo a muitos. E vós vivereis como astro na terra, aparentando não ter nada e tendo tudo, enriquecendo a muitos. A palavra do Senhor também diz aqui no capítulo 2 de Zacarias: eram homens e mulheres que estavam dentro da casa de Deus, porém falidos, porém totalmente assim lançados a uma falência. O escritor diz: tornei a levantar os olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei: para onde vais tu? Ele me respondeu: medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. Eis que saiu o anjo e falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro, e lhe disse: corre, fala a este jovem, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Querido, amado, irmão, ouvinte, companheiro em Cristo Jesus, tementes a Deus, veteranos de guerra espiritual, simpatizantes da nossa fé, existe uma voz única e eterna soberana, e essa voz ela é trazida antes da fundação do mundo sobre todos nós. E quem deseja, assim, atrevidamente e rebeldemente, não escutar essa voz, seja por indiferença ou rebeldia, lhe trará a falência espiritual. Ela silenciosamente vai consumindo um homem. O interessante é que é uma voz soberana. Ela consome aqueles que estão no mundo e não querem ouvir a Deus, uma vez que já passaram do estado de ignorância. Porque muitos são desertores, já ouviram, mas decidiram não querer. E muitos são aqueles que formam uma tribo de desigrejados, nem a igreja mais desejam permanecer. E muitos, de forma surpreendentemente,
falo eu diante do gasofilaço sagrado de Deus, faliram e vão falir dentro da própria igreja. E por quê? Porque a falência espiritual é algo que desce da soberana vontade de Deus. O mundo não está falido por causa do capital, como pensam os homens, não, de maneira alguma. Porque muitos homens, antes, já faliram espiritualmente. E muitos daqueles que acessaram o capital vão falir lá na frente. Porque o que dá a devida organização ao mundo é o estado espiritual, se está em Cristo Jesus ou se não está em Cristo Jesus. Eu me lembro de um certo profeta, impactante profeta da palavra de Deus, disse que quando Jesus nasceu, muitos seriam abençoados e muitos seriam, na verdade, lançados em bênçãos e vitória. Todavia, o mesmo profeta disse que este que nasceu haveria de ser a ruína para muitos homens, e tem se cumprido até hoje. Dentro e fora da igreja, a voz soberana que ecoa entre os céus e a terra é a voz de Jesus Cristo. Não adianta espernear, não adianta gritar, não adianta se defender. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você tem as suas, preservações e preferências, eu tenho que te respeitar. Todavia, na seara da oração, a falência espiritual será dada em todo o tempo, em uma esquina, em outra esquina, em uma família, em outra família. Mas alguém vai perguntar, mas por que tal coisa? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não adianta nenhum de nós colocar nada, absolutamente nada, nem toneladas e toneladas de ouro em pé de igualdade com o Salvador, porque Ele é que dá a devida vida para todos nós. Aqui está o caminho para você, para mim, para os ouvintes, para todos nós, companheiros, veteranos de guerra espiritual, para todos nós, querido, é uma única voz. A falência vai continuar, mas também ela pode, naturalmente, parar, dar um freio, puxa o freio de mão e se lança numa vida escriturada, não nas meras imaginações em que o homem se lança e diz que está seguindo a Cristo. Muitos homens não sabem sequer um versículo ou um verso da palavra, não sabem sequer uma parábola, não sabem sequer o que Deus traz em seus pensamentos. Muito mal, alguns guardam um ou um verso maior para dois. Que Deus nos dê graça. Senhor, perdoa meus pecados, meus erros, minhas precipitações, minhas vacilações. Aqui desejo, Senhor, que também perdoe meus irmãos, minhas irmãs. Perdoa-nos, Senhor, que esta oração seja depositada no gasofilaço sagrado de Deus. Em misericórdia e piedade, ó Deus, essas nossas orações sejam ouvidas. Eu sei que muitos ouvintes vão reconciliar com Deus as suas vidas através desta oração. Senhor, eu sei. Muitos homens vão declarar para si próprio, em nome de Jesus, sair da falência espiritual. Senhor, perdoa os nossos pecados. Atende a todos quantos, ora, entendem que torna-se uma voz soberana e não uma predisposição ou sugestão humana. O mundo antigo entrou em falência. O mundo moderno está entrando em falência. Senhor, sempre os homens precisam entender que a riqueza, ela está numa obra divina, soberana de Deus, ao qual temos que obedecer a Deus. E vou terminar aqui, Senhor, porque tive a Escritura e aqui vi que o Deus de eterno, soberano poder sempre faz medição, sempre mede para que assim possa arbitrar o devido saldo da vida espiritual que o homem tem, ou até mesmo, na maioria das vezes, o devido déficit espiritual. Há muitas pessoas, ó Deus, falidas espiritualmente. Senhor, enquanto essa conta não for devidamente trabalhada, o déficit deve permanecer. Todavia, no trabalho,
naturalmente o déficit deve diminuir. Então vão enriquecer, como ali enriqueceu Elias, como enriqueceu Moisés, como enriqueceu o próprio apóstolo Paulo, como enriqueceu os demais homens da antiguidade, dos dias passados e também dos dias presentes. Há muitos homens ricos ainda, tementes a Deus, mas não muitos como você imagina. É claro que todos nós poderemos enriquecer, mas é preciso sair da falência. A falência espiritual, irmão, nem a minha mão, nem a tua vai fazer com que ela mude o resultado. Somente as tuas atitudes, seu temor, a sua fé e a minha fé é que mudarão o resultado de uma falência espiritual. Que Deus nos abençoe, nos enriqueça e nos dê graça. Eu vou terminar esta oração, Senhor, crendo que o Senhor vai nos perdoar e vai nos ajudar. Em nome de Jesus, deposita todos os pedidos de oração ao qual estou em paralelo à minha voz. E vós vivereis como astro na terra, aparentando não ter nada e tendo tudo, enriquecendo a muitos, porque são milhares, milhões e bilhões de homens falidos e espiritualmente ao redor da terra. Que Deus nos abençoe, nos dê graça, em nome de Jesus, que Ele vive e reina para todos sempre. Amém, amém e amém. Contribua com esta obra, por favor, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Obrigado.